Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da álgebra, né? Nós já falamos sobre diversos assuntos da álgebra e hoje vamos falar sobre equação do segundo grau. Galera, tem gente que até treme na base quando se fala em equação do segundo grau. Professor, pelo amor de Deus, aquela equação de Bhaskara ninguém merece. Professor, eu fico me perguntando até hoje, onde que eu vou usar a equação do segundo grau? Galera, existe N lugares para usar. A gente vai comentar um pouco sobre isso na aula também, mas o importante é que é um assunto que pode ser cobrado no seu concurso. Enfim, nós precisamos saber como determinar as raízes de uma equação do segundo grau. E esse é o nosso propósito hoje, beleza? Vem comigo, vamos dar o pontapé inicial. O que nós preparamos para a aulinha de hoje, galera? Ó, nós vamos conceituar a equação do segundo grau, você vai saber identificar uma equação do segundo grau. Vamos falar de dois tipos de equação, quando que ela é completa e quando que ela é incompleta. A partir daí, encontrar o zero ou a raiz dessa equação, nós vamos dizer o que é isso. Vamos também trabalhar a ideia de problemas envolvendo equações do segundo grau, como que se faz a leitura desses dados, dessas informações numa linguagem matemática e, por fim, resolver aí uma bateria de exercícios das mais variadas bancas. Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá, começando a falar sobre equação do segundo grau. Galera, equação do segundo grau ou equação quadrática. Primeira observação que eu quero fazer com você, prezado concurseiro. No seu edital, pode ocorrer de aparecer lá equação do segundo grau, como também pode aparecer equação quadrática. Então, em ambos os casos, equação do segundo grau ou equação quadrática, nós vamos usar a mesma forma de resolver. É a mesma coisa, quadrática ou segundo grau. Beleza. Quando que uma equação é quadrática ou do segundo grau? Galera, toda a equação escrita nesse formato. O que caracteriza uma equação do segundo grau é o seguinte: nós vimos no estudo de equação do primeiro grau que equação do primeiro grau é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é 1, por isso do primeiro grau. O que vai acontecer agora na equação do segundo grau? Nós vamos permanecer basicamente com o mesmo conceito, é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é o 2. Então, observem que eu tenho aqui como variável a letra x. E o maior expoente é o 2, porque aqui aparece só x. É como se fosse 1, x elevado a 1, quando não aparece nada. Mas como eu tenho 2, então o maior expoente é o 2, portanto, ela é do segundo grau. Uma observação: o A, o B e o C são chamados de coeficientes. A letra A, a letra B e a letra C, nesta representação, são chamadas de coeficientes. Coeficientes são valores numéricos. Eu representei por letra, tá? Porque o A, o B e o C pode ser qualquer número real. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, racional ou irracional. Tranquilo? Beleza. Então, A, B e C são números. Pode ser 0, professor? Pode, com uma observação. O B pode ser 0, o C pode ser 0, mas o A não pode ser 0. Professor, como que eu vou saber quem é o A, quem é o B, quem é o C? Então, esse é o cuidado que eu quero chamar a sua atenção. Observem a equação aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O A, gente, vai ser o coeficiente, o valor numérico, o número que está junto com o x ao quadrado. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac
Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. O B é o coeficiente, o valor numérico que está junto com o X. E o C, professor? O C é chamado de termo independente. Não existe nenhuma letra, nenhuma variável associada a ele. Observe, é um número que vai estar sozinho. Tranquilo? Então, eu vou ter um número que está com x ao quadrado, eu vou ter um número que está com x e eu vou ter um número que não está associado à variável, ok? Então, o A é o que está com x ao quadrado, o B com x e o C é esse cara sozinho. Tranquilo? O B e o C pode ser zero? Pode. Quem não pode ser zero? O A. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, isso aqui não vai existir. Se isso aqui não existir, a equação deixa de ser do segundo grau. Tranquilo? Por isso, o A não pode ser zero. É o único que não admite zero como coeficiente. Tranquilo? Beleza. Então, nós já sabemos como identificar uma equação do segundo grau. Vou mostrar alguns modelos também, certo? Então, aqui A e B e C são valores reais e o A não pode ser zero. Olha só. X ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. A primeira coisa que a gente aprende no estudo de uma equação do segundo grau é identificá-la. Depois, como determinar os seus coeficientes. Então, determinar os coeficientes é descobrir o valor do A, do B e do C. O A, eu quero chamar a sua atenção porque é muito comum nesse primeiro momento o aluno achar que o A é o primeiro valor que aparece. Não é. O A é o número que está junto com o x ao quadrado. Ele pode vir primeiro, pode estar no meio, pode estar no final. Tá ligado, gente? Então, tomem cuidado, não é o primeiro que aparece. Nesse caso aqui, ele está em primeiro, mas tudo bem, mas coincidência. Então, o x ao quadrado, o número que está junto com o x ao quadrado. Professor, não tem nenhum número. Quando não tiver nenhum número, é porque o número é 1. Então, o A vale 1, o B vale
3, porque está junto com o x, e o c, que é o termo que não tem o x associado a ele, no caso aqui o menos 5. Outra observação é que o sinal acompanha o número. Aqui é 1 positivo, 3 positivo e menos 5. Ok? O c vale menos 5. Vamos ver um outro caso. Menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12 igual a 0. O meu a é o que está com o x ao quadrado, no caso aqui o menos 5. O b é o 2 e o c é o menos 12. Então, está ali. Um outro exemplo. 8x ao quadrado menos 6 igual a 0. Professor, está faltando um aí. Eu tenho que ter 3 termos, eu só tenho 2. Tem problema? Não, não tem problema. O único problema vai ocorrer se faltar o x ao quadrado, mas ele está aqui, é o único que não pode faltar. Então, 8x ao quadrado menos 6. Observe que, de acordo com esse formato, quem está faltando aqui? Está faltando exatamente o termo b, que é o que vem acompanhado com o x. Ele não tem aqui. Eu tenho o a e depois já vai direto para o c. Se eu não tenho o b, é porque o b vale 0. Tranquilo? Sempre que um termo não aparecer, um coeficiente não aparecer, é porque é 0. Beleza? Então, aqui eu vou ter que o a vale 8, o 8 está acompanhando o x ao quadrado, o c vale menos 6 e o b, que não apareceu, vale 0. Tranquilo? Belezinha? Como que se determina coeficientes? Beleza. Bom, gente, agora a gente vai ver o seguinte. Uma equação do segundo grau, ela pode ser apresentada em 2 formatos. Na sua forma completa ou na sua forma incompleta. Quando que eu tenho a forma completa? Quando eu tiver os 3 coeficientes, A, B e C. Quando os 3 estiverem presentes. Tranquilo? Quando que ela vai estar na forma incompleta? Quando faltar ou o coeficiente B, ou o coeficiente C, ou ambos. Porque quem pode faltar é o B ou o C. O A nunca pode faltar. Se o A faltar, como eu disse no início, a equação deixa de ser do segundo grau. Então, o B pode faltar e o C pode faltar. Na ausência de um deles ou ambos, a equação é tratada como incompleta. Beleza? Então, é importante a gente entender isso. Faltando B ou C, ela é incompleta. E quando eu tenho os 3, ela é completa. Beleza. Exemplos de equação incompleta. Olha só, menos x ao quadrado mais 7 igual a 0. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, onde eu tenho o coeficiente a, que no caso aqui é o menos 1. Eu não tenho o coeficiente b, por isso que o b vale 0. E eu tenho o coeficiente c, que é 7. Tá? Uma outra situação. 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. É uma equação do segundo grau, observe o x está ao quadrado, o a vale 3, o b vale menos 4 e eu não tenho o coeficiente c. Então, nesse caso, o c é 0. Mais um exemplo de equação incompleta. E eu tenho aqui, como terceiro caso, 8x ao quadrado igual a 0. É do segundo grau? Sim, x ao quadrado. Só que eu não tenho o b e não tenho o c. Então, ambos, tanto o b quanto o c, valem 0, mas é uma equação do segundo grau. Tranquilo? Então, esses 3 formatos que eu apresentei são formatos que representam uma equação do segundo grau incompleta. Beleza. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau incompleta? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável que satisfaz a igualdade. Se eu tenho que uma equação é igual a 0, eu tenho que, ao resolvê-la, encontrar o valor da variável que faz com que ela seja 0. Esse fazer que a equação seja 0 também é conhecido como raiz da equação. Então, observem a nomenclatura que a banca pode cobrar de você. Ele pode pedir resolver, ele pode pedir dê o conjunto solução, como ele pode pedir também encontre as raízes. Todas essas palavras são formas, fazem referência à mesma coisa, à solução da equação.
ok? São termologias diferentes somente. Aí varia de banca para banca. Tem banca que vai pedir para você resolva, tem banca que vai falar encontre o conjunto solução, tem outra que fala encontre o conjunto verdade e tem outra que vai dizer para você determine a raiz. São linguagens matemáticas fazendo referência à mesma coisa. Então vamos lá. Para resolvermos uma equação do segundo grau, nós vamos realmente encontrar essa raiz. E vai depender da situação. Cada caso é um caso. Cada tipo de equação é um comportamento, certo? E aí a gente precisa se habituar a isso daí. Então eu vou mostrar os casos, como que nós aplicamos. Primeiro caso, quando B for igual a zero. Ou seja, eu vou ter uma equação do segundo grau, onde eu conheço o coeficiente A e conheço o coeficiente C. E o B não existe, vale zero. Exemplo. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Como que eu vou resolver isso aí? Professor, eu quando estudei a equação do segundo grau, usava uma tal de fórmula de Bhaskara. Professor, eu vou ter que usar isso daí? Veja bem, isso que eu acabei de mostrar pode ser resolvido usando essa fórmula de Bhaskara? Pode, gente. Só que não convém. O ideal de nós usarmos a fórmula de Bhaskara é quando nós estivermos uma equação completa. Na equação completa, nós fazemos uso dessa formulazinha. Nas equações incompletas, o ideal é a gente recorrer a outros caminhos, que além de serem mais fáceis, são mais ágeis. Irá nos dar a resposta com mais facilidade, beleza? Então, se faltar o coeficiente B, o comportamento é o seguinte. Isola a variável, no caso o x, e o que não tem o x eu passo para o outro lado. Lembram da equaçãozinha? Toda vez que eu troco um termo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que trocar o sinal. Prevalece essa regra aqui. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual. Menos 49 vai para o outro lado, galera, ó, 49. Tranquilo até aqui? Beleza, professor. X ao quadrado igual a 49. Galera, no estudo de equação, eu passei uma série de procedimentos que podem ser adotados. E eu disse para vocês o seguinte, numa equação você pode proceder qualquer operação matemática. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar potência, raiz, enfim. Qualquer operação matemática. Qual é a condição? Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro também. Então, se você multiplicar um lado da igualdade por um valor, você tem que multiplicar o outro lado pelo mesmo valor. Procedendo assim, você não altera o resultado final. Tranquilo? Então, você pode somar, você pode subtrair de ambos os lados, multiplicar, dividir e, inclusive, elevar a uma determinada potência ou até mesmo extrair uma raiz, desde que você extraia a raiz de um lado e raiz do outro. Veja bem, como se trata de um x ao quadrado, para eu eliminar uma potência, eu tenho que usar a operação inversa. O inverso da potência é a raiz. Então, se esse x está ao quadrado, para que esse quadrado desapareça, eu tenho que extrair raiz quadrada. Mas eu não posso fazer somente de um lado da igualdade. Eu tenho que fazer de ambos os lados. Então, do outro lado, eu também tiro raiz quadrada. Dessa forma, eu não altero o resultado final. X ao quadrado, raiz quadrada, corta, vai ficar só o x. Raiz quadrada de 49, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? 7. Então, x igual a 7, pronto, está resolvido. Tranquilo? Ah, professor, eu aprendi assim, que se o x está ao quadrado, esse quadrado passa por outro lado na forma de raiz. Pode ser assim? Pode, galera. É aquela linguagem informal, muito usada em sala de aula, para facilitar a compreensão. Muitos professores usam essa linguagem. Tecnicamente não é correto, mas levando no sentido de que
é mais compreensível, é admissível, ok? Então, esse 2, essa potência vai para o outro lado na forma de raiz, e a potência vai ser o índice dessa raiz. Como é x elevado a 2, então vai ficar raiz quadrada. Se fosse x elevado a 3, ia ficar raiz cúbica, e assim por diante. Beleza? Então, não tem problema usar essa linguagem. Ok? Belezinha, galera? Então, vamos para frente, ó. Uma outra equação incompleta seria a seguinte, ó. Agora eu não tenho o coeficiente c. Eu tenho a, tenho b e não tenho c. Olha aqui, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Como que eu resolvo isso? Isso aqui tem duas formas, gente, de nós resolvermos. Aliás, 3 formas. Você pode fazer pela equação de Bhaskara, que é mais complexa um pouquinho, dá mais trabalho. Ou você pode usar uma regra de produtos notáveis, ou de fatoração, fatorar esse cara aqui e resolver. Como que eu fatoro? Fatoro assim. Fatoração é a transformação de uma soma em produto. Quando eu tenho uma sentença matemática que apresenta uma soma de valores, eu posso escrever essa sentença como sendo um produto. Essa transformação de soma em produto é chamado de fatoração. A transformação de produto em soma é produto notável. É o inverso, certo? Que são duas operações matemáticas aí que a gente usa. Nesse caso, a gente usa de fatoração. Como eu tenho x aqui, coloca-se o x em evidência. Então, eu tenho x vezes... Agora, eu vou dividir toda a equação por x. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 4x dividido por x, x com x corta, sobra o 4. Igual a zero. Agora, eu tenho assim, eu tenho x vezes x menos 4 igual a zero. Eu fatorei essa sentença. Galera, toda vez que você tem um produto igual a zero, por exemplo, o preto vezes o vermelho igual a zero. Para que isso seja verdadeiro, ou o preto tem que ser zero, ou o vermelho tem que ser zero. Tranquilo? Se preto vezes vermelho é zero, é porque um dos dois é zero, ou ambos são zero. Tranquilo? Então, dessa forma, para resolver isso, é só fazer x igual a zero, esse cara aqui, e depois x menos 4 igual a zero. Menos 4 passa para o outro lado, 4. Então, eu tenho duas respostas para x. Ou x vale 0, ou x vale 4. Tranquilo? São as duas respostas que fazem com que essa equação seja verdadeira. Então, as raízes é 0 e 4. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora tem uma outra forma de fazer isso, que é usando uma regrinha também. Sempre que você tiver uma equação do segundo grau, onde o coeficiente c for igual a zero, você vai usar a seguinte regra. Nós temos que encontrar dois valores, tá? x1 e x2. Professor, por que dois valores? Porque a equação é do segundo grau. Não sei se você se recorda, mas no estudo da equação do primeiro grau, eu deixei claro para vocês que o grau de uma equação determina a quantidade de raízes que essa equação pode ter. Então, se ela é do primeiro grau, ela só tem uma solução, uma raiz. Se ela é do segundo grau, 2. Terceiro grau, 3. E assim por diante. Ok? Então, como é uma equação do segundo grau, então eu vou ter aqui duas raízes, que nós vamos chamar de x1 e x2. Bom, quando faltar o coeficiente c, sempre que isso acontecer, o c não veio, é 0. Então, uma das respostas vai ser 0. Sempre. Está aqui, ó. Observe que eu encontrei 0. Tranquilo? A outra resposta, que seria o x2, basta nós fazermos o seguinte. Menos o inverso do coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Sempre assim. O inverso do coeficiente b dividido pelo... o oposto do coeficiente b dividido pelo coeficiente a. O oposto, tá? Não o inverso. Desculpa aí. Veja bem.
Por que o oposto, professor? Olha só. Eu tenho aqui que x menos 4 é igual a zero. O meu coeficiente b é menos 4. E a resposta que eu encontrei foi 4. Observe que menos 4 e 4 são elementos opostos. Beleza? Dividido pelo coeficiente a. Nesse caso, o a vale 1. Então, por isso que 4 dividido por 1 é 4, não precisou colocar. Mas se fosse um número diferente de 1, eu deveria ter colocado aqui. Mas como não é, fica assim mesmo. Então, ó, menos o coeficiente b, então meu x2 vai ficar assim, ó, menos, esse menos é da formulazinha. Quem é meu b, gente? Meu b é menos 4, ó. Então, vai ficar menos 4 dividido por a. O a vale 1. O número que está com x ao quadrado é 1. Menos com menos, mais 4 dividido por 1, 4. Então, aí, ó, observe que eu encontrei as mesmas respostas, sem precisar fatorar. Então, tem dois caminhos aqui que você pode tomar. Ou você faz a fatoração, depois que você fatorou, você vai pegar o primeiro igual a zero, sempre assim, e aí o que tiver dentro do parênteses igual a zero também resolve. Tá? A segunda situação seria o uso dessa regra prática. Uma resposta é sempre zero e a outra resposta é o oposto do coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Então, é só você verificar quem é o b. É 5, então vai ser menos 5. Ah, o b é menos 10, então vai ser mais 10. É o oposto dele, dividido pelo coeficiente a. Aí é só verificar qual é o coeficiente a e dividir, você tem a segunda resposta que você precisa. Porque a primeira, como eu disse, é sempre zero. Beleza? Bom, então está aqui as duas formas de resolver. E a terceira seria usando a fórmula de Bhaskara, que a gente vai falar depois. Beleza até aqui, gente? Tranquilo, né? Bom, uma coisa muito importante para nós entendermos no estudo da equação do segundo grau é a importância de um carinha chamado discriminante. Esse carinha aí, ele nos dá uma série de informações que pode facilitar a solução do exercício. Inclusive, ele pode até nos adiantar se aquela equação tem ou não tem raiz. Não é porque eu tenho uma equação do segundo grau que obrigatoriamente ela vai ter raízes. Nem toda a equação do segundo grau tem raízes. Raízes, isso falando dentro do conjunto dos números reais, certo? Quando a gente entrar no estudo dos números complexos, que é um assunto que a gente vai ver posteriormente, aí vai ser possível determinar raízes de qualquer equação do segundo grau, certo? Mas dentro do conjunto dos números reais, existem equações do segundo grau que tem raiz e tem equação que não tem raiz. Beleza? Então, esse cara discriminante é ele que vai nos dizer tem raiz, não tem raiz igual, tem raiz diferente. É ele que vai nos dar essa informação. Bom, o discriminante é o nome que nós damos a essa letra. Essa letra aqui, esse triângulozinho, é uma letra grega chamada delta. Ok? É uma representação e a matemática tem muito dessas coisas. Ela usa do alfabeto grego, né, das letras do alfabeto grego, para representar algumas equações matemáticas. Então, esse triângulozinho aqui, ele nos diz muita coisa. Ele não é só um triângulo, ele, na verdade, é uma letra do alfabeto grego que representa uma sentença matemática, uma equação, ok? Então, nós vamos usar esse camarada. E essa equação é dada por essa formulazinha. Esse triângulo delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Veja bem, b, a e c são os coeficientes da equação do segundo grau. Foi a primeira coisa que nós aprendemos aqui, como encontrar o a, o b e o c. Então, aqui está representado literalmente. Mas na hora de determinarmos, nós vamos substituir o valor do B, o valor do A e o valor do C.
o valor do B eu elevo ao quadrado, o valor do A e do C eu multiplico por 4 e depois eu faço essa diferença. O resultado é o que a gente chama de delta ou discriminante, beleza? Bom, esse cara vai nos dar uma série de informações, como eu disse para vocês. Então, nós podemos ter 3 situações no cálculo desse discriminante. Eu posso calcular um discriminante cujo valor seja menor que zero. Quando eu digo matematicamente que uma coisa é menor que zero, eu estou querendo dizer que ela é negativa. É uma forma, digamos assim, diferente de dizer que algo é negativo. Se algo é menor que zero, é porque esse algo é negativo. Matematicamente falando, qualquer valor menor que zero é negativo. Tranquilo? Então, eu posso ter um discriminante menor que zero, eu posso ter um discriminante igual a zero e eu posso ter um discriminante maior que zero. Dizer que um valor é maior que zero é matematicamente correto dizer que ele é positivo. Tudo aquilo que é maior que zero na matemática é porque é positivo. Tranquilo? Então, se eu quero expressar negativo, eu digo menor que zero. Positivo, maior que zero. Tranquilo? Bom, então vamos ver a primeira situação onde o delta é menor que zero. Se isso acontecer, se ao calcular o valor do delta, nós encontrarmos um valor negativo, nós não teremos raízes dentro do conjunto dos números reais. Delta, não existe raízes que pertençam a R, certo? Não vai existir raízes. Vamos ver um exemplo aqui? X ao quadrado menos 3x mais 5. Quem é meu A aqui, gente? O meu A é o número que está com x ao quadrado, é 1. Meu B, quem é meu B? O menos 3. Quem é o C? O 5. Então, está aqui A, B e C. Quem é meu delta? Meu delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a fórmula para encontrar o discriminante. Substituindo os valores, eu tenho delta igual a B. Quem é B? Menos 3. Olha só, menos 3 ao quadrado. Professor, por que você colocou entre parênteses? Toda vez que você tiver um valor negativo elevado a uma potência, coloca-se entre parênteses. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 5. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, discriminante igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Professor, mas é menos. Toda a potência de expoente par, 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai, resposta sempre positiva. Então, vai ficar 9, positivo, ok? Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. E 9 menos 20, lembram lá? Regra de números inteiros, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 9 tira 20, dá 11. Sinal do maior, negativo. Então, observem que o meu delta deu negativo. E dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Então, quer dizer que essa equação, ela é do segundo grau, mas ela não possui raízes reais. Beleza? Quando a gente entrar no estudo da função do segundo grau, essa questão de raízes vai ficar mais clara para você. Porque o que é a raiz de uma equação? Só para você ter ideia, porque senão a gente fica falando aqui e você acha, mas o que é isso? Por que tem e por que não tem? A raiz numa equação do segundo grau é exatamente o valor localizado. Quando a gente vai desenhar uma equação do segundo grau no plano cartesiano, no eixo x e no eixo y, o formato, né, o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Então, ela vai fazer alguma coisa desse tipo assim. É claro que dependendo da equação, ela pode estar para lá, para cá, de cabeça para baixo, beleza. Mas ela faz algo assim. E observem que essa parábola, em 2 pontos, que é esse ponto aqui, e esse ponto aqui, ela cortou o eixo x, que eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, observe que essa parábola, ela
teve uma intersecção com o eixo x nesses dois pontos. Esses dois pontos que eu marquei aqui são as raízes, é o x1 e o x2, que são esses valores que a gente calcula. Por isso tem duas raízes, tranquilo? Que são exatamente esses pontos. Quando eu digo que uma equação não tem raiz, a equação existe, o gráfico dela existe. Só que a única coisa que vai acontecer é que ela não vai ter intersecção com o eixo x. Ela vai chegar aqui e vai voltar, ou vai fazer isso aqui, ó. Mas ela não vai tocar o eixo x, não terá intersecção com o eixo x. Mas existe a equação, existe o gráfico, beleza? Então, raízes são esses valores aonde a parábola intercepta o eixo x. Tranquilo? Então, tem situações que ela intercepta e tem situações que ela não intercepta. Beleza? Bom, toda vez que eu tiver uma situação dessa, um delta negativo, é uma situação que não vai interceptar. Tranquilo? Bom, já vimos aqui quando o delta for negativo. Como nós estamos estudando o conjunto dos números reais, então, nesse caso, paramos aqui. Você encontrou que o delta é negativo, você não vai dar continuidade. Por quê? Porque não existe raízes reais. Existem raízes imaginárias, mas reais não existe. Como nós estamos dentro do conjunto dos números reais, então a gente para por aí. Resposta: não existe. Discriminante igual a zero. O que acontece quando o discriminante é zero? Quando o discriminante é zero, eu vou ter duas raízes? Vou ter duas raízes. Porém, elas serão iguais. Elas terão o mesmo valor. O x1 e o x2 terão o mesmo valor. Mais uma vez, no estudo de função, graficamente, você vai ver como que isso fica. Beleza? Então, eu terei duas raízes, só que elas terão os mesmos valores. Duas raízes reais e iguais. Ok? Aqui um exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 9. Quem é meu A? Meu A vale 1. Quem é meu B? Meu B vale menos 6. Quem é meu C? Meu C vale 9. De acordo com a equaçãozinha, delta é igual. B ao quadrado. O B é menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, eu vou ter aqui, ó, delta igual 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 tira 36, 0. Pronto, delta igual a 0. Essa é uma situação em que o discriminante vale 0. Quando você encontrar o discriminante 0, você tem uma certeza absoluta. Vai existir raiz? Vai existir raiz. Porém, as duas respostas que você precisa encontrar, que é o x1 e o x2, terão o mesmo valor. Então, nós dizemos matematicamente que são duas raízes reais e iguais. Beleza? Toda vez que o meu delta for igual a 0. Por quê, professor? Por que eu estou parando até aqui? Porque vai acontecer, concurseiro, de você estar lá e a banca pedir para você o seguinte. Ele não pede para você encontrar as raízes. Ele te dá uma equação ou um problema e só pergunta quantas raízes vai ter. Ele quer saber se vai ter uma raiz, duas raízes, se elas são as duas iguais, se elas são diferentes, se não existe raiz. Então, perguntas nesse formato de quantidade de raízes, se é uma, duas, se é igual ou diferente, você não precisa encontrar a raiz, basta encontrar o discriminante, porque a partir dele você já sabe o que vai acontecer. Tranquilo? Beleza. Então, se o discriminante vale 0, eu tenho duas raízes, porém elas serão iguais. Se o discriminante é menor que 0, eu não tenho raiz. E a terceira situação é se o discriminante for maior que 0. Se ele for maior que 0, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes e elas serão de valores diferentes. Uma raiz, o meu x1 é um valor e o meu x2 é outro valor diferente. Eles não têm valores iguais, tá? Então, duas raízes reais e diferentes. Tranquilo?
Vamos ver aqui, ó, uma situação em que o delta é maior que zero. Aqui eu tenho que meu A vale 1, meu B vale menos 6 e meu C vale 5. Aplicando a formulazinha do discriminante, eu tenho B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Tranquilo? Agora é só fazer a operação matemática. Eu tenho 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 tira 20, 16. Pronto, está aqui, ó, 16. Observem que o valor do discriminante, que é o delta, ele foi um valor maior que zero, positivo, 16 positivo. Tranquilo? Conclusão, tem duas raízes reais e diferentes. Beleza, professor. Tranquilo. Compreendido. Agora vamos verificar como que nós determinamos uma raiz ou zero de uma equação de segundo grau completa. Agora completa. Para nós encontrarmos a raiz de uma equação de segundo grau incompleta, nós fazemos uso de uma equaçãozinha, que é chamada fórmula de Bhaskara, tá? A gente pode resolver uma equação de segundo grau fazendo uso dessa fórmula, ou então fazendo uso de um macetezinho, que a gente chama de soma e produto, que a gente verifica a soma e produto dos coeficientes e por essa observação, nós conseguimos deduzir quem são as raízes dessa equação. Tranquilo? Nós vamos ver os dois casos aqui. Primeiro, pela forma tradicional, que é usando a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou pegar aqui uma equação, x ao quadrado mais 5x mais 6. O objetivo é encontrar o zero ou a raiz. Zero, raiz, mesma coisa. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Identificar os coeficientes. Então, eu tenho quem é meu A, quem é meu B, quem é meu C aqui. O A é o número que está com x ao quadrado, o B é o que está com x e o C é o termo independente. Então, eu vou ter aqui que o A é 1, o B é 5 e o C é 6, ok? E o meu C é 6, beleza? A1, B5, C6. Vamos lá. Aí eu tenho, passo 2, encontrar o discriminante. Então, depois que eu identifiquei os coeficientes, agora eu vou buscar o discriminante, o delta. Vamos usar aquela formulazinha, b ao quadrado menos 4ac. A gente já viu, né, que o b é 5, o a é 1 e o c é 6. Agora é só resolver isso. 5 ao quadrado, 25, 4 vezes 6, 24. 25 tira 24, 1. Valor do discriminante, 1. Beleza, achamos o discriminante. Terceiro passo. Aí, veja bem, quando chega aqui, que eu encontrei o discriminante, o valor dele, como é maior que zero, eu sei que vai existir raízes. E elas são diferentes. Se fosse menor que zero, eu ia parar aqui. Eu ia dizer, a equação não possui raiz real. Pronto. Mas como ele é um valor maior que zero, então existe raiz. E nesse caso vai ser diferente. Mas a proposta aqui é saber as raízes. Então vamos lá. Agora no passo 3, a gente faz uso dessa equação, chamada aí de equação de Bhaskara, conhecida tradicionalmente por vocês. Mas o termo correto de nós usarmos é equação do segundo grau. Fórmula da equação do segundo grau. Ok? Então eu tenho que, para determinar o valor da raiz, eu vou pegar o menos o coeficiente b, ou seja, o oposto do coeficiente b, mais ou menos, uma hora eu uso mais, outra hora eu uso menos, porque eu tenho duas raízes, x1 e x2. No x1 eu uso o valor positivo, no x2 eu uso o negativo, por isso que é mais e menos. A raiz quadrada do discriminante que eu encontrei e divido tudo isso por 2 vezes o coeficiente a, beleza? Então vamos lá. Então está aqui a equação, eu tenho que o discriminante vale 1, e agora eu vou encontrar essa raiz aqui. Vamos fazer substituindo naquela fórmula. A gente já sabe que o A vale 1, o B vale 5 e o C vale 6.
o discriminante é 1, substituindo na fórmula eu tenho x igual a menos b. Observe, gente, toma muito cuidado que esse menos é da fórmula. Se acaso o coeficiente b fosse negativo, eu teria que representá-lo obrigatoriamente entre parênteses. Obrigatoriamente. Fica ligado nisso, porque menos é da equação. E aqui o 5 é positivo. Então, não precisa colocar entre parênteses se for positivo. Mas acaso seja negativo, você é obrigado a representá-lo entre parênteses. Beleza, menos 5. Aí eu tenho mais e menos. Quem? O discriminante, o delta, que vale 1. Nós já encontramos ele anteriormente. Então, raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes o coeficiente a. Quem é o coeficiente a? 1 também. Beleza, professor. Está aqui. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. X igual menos 5 mais ou menos. Quanto que vale a raiz quadrada de 1? O que é a raiz quadrada de um termo? Para encontrar a raiz quadrada de um valor, basta eu descobrir qual é o valor que multiplicado por ele mesmo é igual ao valor que eu estou procurando a raiz dele. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 são 4. De 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9. De 16 é 4, porque 4 vezes 4 são 16. Tranquilo? Então, determinar a raiz quadrada é encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, dá o valor procurado. Então, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 é 1. Dividido por 2. Beleza? Bom, a partir daqui, eu vou ter 2 caminhos. Por quê, professor? Porque eu tenho aqui mais e menos. Mais e menos. Então, nós vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou determinar o x1, depois eu vou determinar o x2. No x1, eu uso o sinal positivo e no x2 eu uso o negativo, porque é mais e menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos 5 mais 1 dividido por 2. Vou pegar o valor positivo primeiro. Aí observem na regra de sinais de números inteiros. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Eu tenho aqui menos 5 mais 1, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o que eu devo fazer? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 tira 1, 4. Sinal do maior, menos. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Está aqui, ó. Essa é uma das duas respostas. A outra resposta, x2, vamos lá. Menos 5, menos 5. Agora eu vou usar o sinal negativo. Eu usei o positivo, agora eu uso o negativo. Menos 5, menos 1. O que ocorreu aqui agora? Os sinais são iguais. Se são iguais, soma e conserva o sinal. 5 mais 1, 6. Conserva o sinal, fica menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, resposta. Quais são as raízes? Menos 2 e menos 3. Essas são as raízes que é o zero dessa equação aqui. Tranquilo? Está resolvido o exercício. Beleza? Usando a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da equação do segundo grau. Professor, eu não tenho muita afinidade com essa fórmula. Eu geralmente tenho dificuldade. Galera, ó, o segredo aqui é o seguinte, treinar, tá? A fórmula não muda, independente do tipo de equação do segundo grau, se ela é completa, incompleta, se tem raiz, se não tem raiz, se tem fração, se não tem fração, a fórmula não muda. Então, agora, é só uma questão de afinidade. Conforme você vai fazendo 1, 2, 3, 4, 10, 15, 100, 200 exercícios, você vai pegando o jeito. Então, é isso aí, não tem outro macete, porque a fórmula é uma só, tá? Ela não vai mudar. Bom, o que nós vamos ver agora? Nós vimos da forma, digamos assim, usando a fórmula de apoio da equação do segundo grau. Mas existe uma outra forma, que é usando uma outra técnica chamada de soma e produto, onde eu vou usar desse recurso para encontrar as raízes
Dessa forma, eu não preciso necessariamente ter que aplicar a equação de Bhaskara, a equação da fórmula do segundo grau. Eu não preciso recorrer a ela. Vou usar só dessa técnica, eu consigo encontrar as raízes. Tem alunos que compreendem bem essa técnica e conseguem resolvê-las. Outros têm mais dificuldade. Eu vou tentar repassar aqui de uma forma bastante clara para ajudar você a compreendê-la. Por quê? Primeiro, no concurso nós temos pouco tempo. Então, quanto mais ágil você for na resolução, melhor. Você ganha tempo lá na frente. Tá? Então, essa técnica ajuda muito. Eu quero fazer uma observação que, muito embora ela pode ser usada em qualquer situação, mas ela passa a ser muito mais viável de ser utilizada quando o coeficiente A for igual a 1. Não que, se ele for diferente de 1, você não possa usá-la. Só que aí demanda um outro recurso, uma outra técnica, que a gente nem vai ver aqui, porque ela se torna um pouco mais complexa e vai acabar embaralhando sua cabeça. Depois nós temos uma aula específica de macetezinhos, onde eu falo sobre isso. Tá? Mas aqui nós vamos ver os casos onde o coeficiente A é 1, que é a maioria dos casos que você vai enfrentar, e aí vale a pena aplicar essa técnica porque ela acaba sendo mais rápida, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui uma equação do segundo grau e essa técnica é chamada de soma e produto. Por que soma e produto? Observe que na equação do segundo grau eu tenho os coeficientes A, B e C, certo? Ó, coeficiente A, que está com x ao quadrado, coeficiente B, que está com x, e o C, que é o termo independente, beleza? Bom, por que soma? A soma tem que dar o seguinte, o oposto de B sobre A, ou seja, o valor que está aqui, o oposto dele, ou seja, só muda o sinal, dividido pelo valor do A. E o produto tem que dar o valor do coeficiente C, também dividido pelo coeficiente A. Por que que eu falei que o A tem que ser 1? Não que tem que ser. Se ele sendo 1 fica mais fácil. Porque sendo 1, se o A for 1, se o A for igual a 1, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser igual só a menos B, porque menos B dividido por 1 é menos B. Aqui, C dividido por 1 é o próprio C. Então, em outras palavras, se o A for 1, a soma tem que dar o oposto de B e o produto tem que ser igual ao coeficiente C. Então, basta encontrar dois valores, cuja soma seja o oposto de B e cujo produto seja igual ao coeficiente C. Se você mentalmente conseguir fazer esse cálculo, você já encontrou as raízes. Em outras palavras, aqui, ó, x1 mais x2 tem que ser igual ao oposto de B e x1 vezes x2 tem que ser igual ao coeficiente C. Isso que é a técnica da soma em produto. É encontrar dois valores cujo produto seja igual a C e cuja soma seja igual ao oposto de B. Professor, não é nada fácil. Galera, vamos ver um exemplo aqui? Olha só, x ao quadrado menos 5x mais 6. Vou fazer vários exemplos com vocês aqui. Primeira coisa, o A é 1? Professor, o A é 1. Beleza, então eu posso aplicar essa técnica com tranquilidade. Quem é meu B? Menos 5. Meu B é menos 5. Qual é o oposto de menos 5? Você só muda o sinal. Mais 5. Então, o oposto de menos 5, mais 5. Tranquilo. Quem é o meu coeficiente C? É o 6. Beleza, então eu tenho que o C vale 6 e o oposto de B é 5 positivo. Então, em outras palavras, como o produto tem que ser igual a C, então eu vou ter que encontrar dois valores cujo produto seja igual a 6. Pensa comigo, quais são dois valores que multiplicados dá 6? 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 3 dá 6 também, professor. Eu tenho duas possíveis respostas aí. 2 vezes 3, 6, 1 vezes 6, 6. Beleza. Agora, a soma tem que dar o oposto de B. O oposto de menos 5 é mais 5. Se eu somar 6 mais 1, quanto que dá 6 mais 1? 7. Não deu certo. A soma tem que ser igual ao oposto de B. Mas 2 e 3 dá, professor.
2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Pronto, encontrei as raízes, está aí. Dois números que multiplicados é igual a 6 e cuja soma é igual ao oposto de B, 2 e 3. 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 é 5, que é o oposto de menos 5. Tranquilo? Essa é a técnica da soma e produto. Professor, mais ou menos. Beleza, vamos treinar mais um pouco. Vou passar um outro modelo aqui para a gente treinar essa ideia. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Professor, como é que eu tenho acesso ao material? Professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição. Tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês. Tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Olha só, outro exemplo. X ao quadrado menos 8x mais 16. Então, você tem que pensar assim. O B vale 8. Como eu tenho que encontrar o oposto, então eu vou ter que encontrar menos 8. O C vale 16. Tranquilo? A regra é dois números cuja soma seja o oposto de B, ou seja, tem que dar menos 8, e cujo produto, um vezes o outro, tem que ser igual a C, ou seja, 16. Dois números que multiplicados dá 16 e cuja soma vai ser igual a menos 8. Veja bem, para dar 16, eu poderia multiplicar 1 vezes 16, eu poderia multiplicar 2 vezes 8, eu poderia multiplicar 4 vezes 4. Veja bem, tanto positivo quanto negativo, tá? Porque poderia ser menos 1 com menos 16, menos com menos é mais, menos 2 com menos 8, menos com menos é mais, menos 4 com menos 4, menos com menos é mais. Então, eu posso ter esses valores ambos positivos ou ambos negativos, tranquilo? Beleza. A soma tem que dar 8. A soma tem que ser igual a 8. Então, aliás, tem que ser igual a menos 8. Observe que a soma é negativa.
Para que a soma seja negativa e os termos têm que ter sinais iguais, então, obrigatoriamente, eles têm que ter o mesmo sinal, certo? Menos, 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 menos. Então, teria que ser menos 1, menos 16, menos 2, menos 8, menos 4 e menos 4. E aí, se você somar menos 1 com menos 16, dá menos 17. Tem que dar menos 8. Menos 2 com menos 8 dá menos 10. Também não dá certo. Agora, menos 4 com menos 4 dá. Então, dois valores cujo produto seja igual a 16. Olha só, menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. E cuja soma seja igual a menos 8. Menos 4 com menos 4, menos 8. Pronto, resolvido. Tranquilo? Ainda não peguei, professor. Tá mais ou menos. Vamos fazer mais um exemplo, então, para você compreender como que faz isso. Ó, vou pegar um outro exemplo aqui. Ó. X ao quadrado menos 2x menos 3. Quem é meu B? Menos 2. Quem é meu C? Menos 3. x1 mais x2 tem que ser igual ao oposto de B. Oposto de menos 2, mais 2. Positivo. x1 vezes x2 tem que ser igual a menos 3. Dois números que multiplicados dá menos 3. Eu tenho menos 1 vezes 3 e eu tenho 1 vezes menos 3. Eu tenho essas duas situações, só. Não existe outra hipótese. Ou esse vezes esse, ou esse vezes esse. Ou 1 é negativo, ou 3 é negativo. Certo? Para dar menos 3 como resposta. Agora, a soma tem que ser igual a 2. A soma de valores com sinais diferentes, a regra é subtrai e conserva o sinal do maior. Se eu pegar essa resposta aqui, ó, não vai dar certo, porque o sinal do maior é negativo, vai dar menos 2. Então, obrigatoriamente, tem que ser menos 1 e 3. Então, uma resposta é menos 1 e a outra resposta é 3. Comigo, ó, 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 menos 1 é 2 positivo. Tranquilo? Que é exatamente o que eu precisava encontrar. Então, quais são as raízes? Menos 1 e 3. Está começando a clarear, professor. Começando a clarear. Vou fazer mais um aqui ainda, tá? Para a gente finalizar essa ideia. Olha só. X ao quadrado mais 6x menos 27. Menos 27. Então, o meu B é 6, meu C é menos 27. Eu tenho que ter como resposta menos 27. A gente sempre começa pelo coeficiente C, que é o produto. Pensa comigo, dois números que multiplicados vai dar menos 27. Eu poderia multiplicar 1 vezes menos 27, eu poderia multiplicar menos 1 vezes 27, a resposta vai dar menos 27. Poderia multiplicar 3 vezes menos 9 ou menos 3 vezes 9. Essas são as hipóteses que eu tenho. Tranquilo. Para a multiplicação, uma daquelas ali satisfaz. Só que não pode satisfazer só a multiplicação, tem que satisfazer também a soma. Porque eu tenho que x1 mais x2 tem que ser igual ao oposto de B, que é menos 6. E eu tenho que x1 vezes x2 tem que ser igual a menos 27. Beleza, então eu tenho essas 4 possibilidades. Agora eu tenho que ver qual delas satisfaz a soma. A resposta tem que dar menos 6. Como eles têm sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 27 mais 1 vai dar menos 26. Menos 1 mais 27 dá mais 26. Então, essas duas já estão fora. Não satisfaz. Aqui, mais 3 menos 9. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 9 tira 3 é 6, o sinal do maior é menos, então vai dar menos 6, e é exatamente o que eu preciso. Então, resposta 3 e menos 9. Pronto, está resolvido o exercício. Encontrei as raízes. Tranquilo? Belezinha? Bom, gente, esse é o formato, e é assim que a gente resolve uma equação do segundo grau, é assim que a gente encontra as raízes. Quais são os desafios que a gente vai encontrar? Nem sempre vai aparecer a equação pronta.
às vezes aparece na forma de um problema. Aí eu tenho que fazer a interpretação. Então, antes que a gente entre nessa parte, vamos só recordar o seguinte. Para encontrar o discriminante b ao quadrado menos 4ac, para encontrar as raízes, a equaçãozinha do segundo grau, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí eu posso ter 3 situações com relação ao discriminante. Positivo, nesse caso, eu vou ter 2 raízes reais e diferentes, igual a zero. Nesse caso, eu tenho 2 raízes, só que elas são iguais, e o delta menor que zero, nesse caso, eu não terei raízes, não tem solução. Não se esqueçam disso. Vamos lá para os exercícios? Primeiro exercício nosso. SEDUC São Paulo, Secretaria de Educação de São Paulo 2018. Galera, caiu ano passado. Olha só, o que eu tenho aqui? As quantidades de vagas de carros e motos na garagem de uma casa são dadas pelas raízes da equação. Menos x ao quadrado mais 6x igual a 5. Sabendo que há mais vagas de carros do que de motos, a quantidade de vagas de moto nesta garagem é D. Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Veja bem, gente. Agora é um momento de nós treinarmos. Então eu queria pedir para você aí dar uma pausa no vídeo, tenta resolver, leia mais uma vez, tenta resolver e aí na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Vamos lá, galera, olha só. Ele está dizendo que a quantidade de vagas de carros e motos é dado pela raiz da equação menos x ao quadrado mais 6x igual a 5. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Portanto, a raiz, que é o zero dessa equação, a solução dessa equação, que são 2 respostas, porque é do segundo grau, lembram? Se é do segundo grau, tem 2 respostas. As 2 respostas representam, uma representa a quantidade de motos, a outra representa a quantidade de carros. Ele falou que tem mais carros do que motos, existe mais vaga de carros do que de motos. Mas o que ele quer saber é a quantidade de motos, não a quantidade de carros. Tranquilo, vou calcular a raiz e aí eu verifico o menor valor representa a quantidade de motos. Tranquilo? Vou pegar aqui a equação, ó, menos x ao quadrado mais 6x igual a 5. Galera, aqui acontece uma coisa interessante. Esta equação do segundo grau, ela não está organizada, ou digamos assim, escrito no seu formato ideal. Como assim, professor? O que seria esse formato ideal? O formato ideal é aquela forma inicial de representar uma equação do segundo grau. Quando eu deixo todos os termos de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade eu represento por zero. Tranquilo? Então, ao transferir todos os termos para um único lado da igualdade, eu estou, digamos assim, organizando de uma forma mais representativa a equação do segundo grau. Beleza? É o que nós vamos fazer aqui. Esse 5 que está do lado direito da igualdade, eu vou trazer para o lado esquerdo. Aí obedece aquela regra simples de transformação. Se você trocar um termo de um lado para o outro, você precisa inverter o sinal dele. Como 5 é positivo, ele vai vir para o lado esquerdo, obviamente, com o sinal trocado. Então, eu vou ter assim, ó, menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a 0. Aí aqui você tem 2 caminhos. Você pode trabalhar com a equação do jeito que ela está aqui, ou você pode também reescrever essa equação para determinar as raízes, como o objetivo é encontrar a raiz e não representar graficamente. Então, como o processo é de encontrar as raízes, eu posso, por exemplo, multiplicar toda essa equação aqui por menos 1, que não vai alterar as raízes. As raízes não mudam. Então, olha só, ao multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Esse x que está negativo vai ficar positivo,
esse cara que é positivo fica negativo, e esse cara que é negativo fica positivo. Só isso que muda, não vai alterar em nada. Então vai ficar bem assim, ó. X ao quadrado menos 6 mais 5 igual a 0. Professor, mas eu posso estar multiplicando por menos 1? Veja bem, gente, o propósito nosso aqui é encontrar raízes, não é representar graficamente. Porque a representação gráfica dessa equação, pelo fato do A ser positivo, é de um tipo. Essa, como o A é negativo, é de outro tipo. É óbvio que são representações gráficas diferentes, mas como aqui não se trata de gráfico, mas somente de raízes, independente do desenho gráfico, a raiz não muda, é a mesma em ambos os casos. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu posso agora determinar as raízes a partir daqui. E se você não fizer esse processo e calcular a raiz a partir daqui, você também vai encontrar a mesma resposta que eu vou encontrar. Beleza? Bom, agora você pode usar ou da equação da fórmula do segundo grau, que é aquela fórmula de Bhaskara, ou você pode usar da regra de soma e produto. Fica a seu critério, tá? Porque eu tenho que o A vale 1, então facilita muito, beleza? Você usar a técnica da soma e produto. Professor, eu vou fazer pela fórmula da equação do segundo grau. Então, vamos encontrar aqui, meu A vale 1, meu A vale 1, meu B vale menos 6 e meu C vale 5. Primeiro eu encontro o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Eu vou ter que meu discriminante é 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 5, 20. Portanto, meu discriminante é 36 tira 20, 16. Aqui, ó, encontrei o discriminante. Positivo ou negativo? Positivo, professor, maior que 0. Então, existe duas raízes reais e diferentes. Beleza. Bom, agora eu vou para a fórmula da equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui x igual a menos o coeficiente b. Lembram da formulazinha? Ó? Vou colocar bem aqui em cima. Ó. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Tá ligado? Vou já colocar direto aqui. Menos o b é negativo, menos 6. Então, vai ficar assim, ó, menos 6, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, que é 16, dividido por quem, galera? 2 vezes 1, porque o A vale 1. Agora é só uma questão de álgebra, de operação matemática. Então, eu vou ter aqui, jogo de sinal, menos com menos, mais. 6. Mais ou menos, raiz quadrada de 16. 4, professor. Beleza, está aqui. Dividido por 2 vezes 1, 2. Vai encontrar o x1 e o x2. Para o x1 pega o valor positivo, para o x2 pega o valor negativo. x1 eu vou ter 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. x2, 6 menos 4 dá 2, dividido por 2, 1. Então, resposta 5 e 1. Como o exercício falou que a quantidade de vagas de carros é maior que a quantidade de vagas de motos, portanto, eu sei que são 5 vagas de carro e 1 vaga de moto. Como a pergunta faz referência à quantidade de vagas de moto, então, resposta letra A, 1 vaga de moto. Tranquilo? Fiz usando a equação do segundo grau, a fórmula da equação do segundo grau, que você verifica que tradicionalmente me dá um pouco mais de trabalho. Agora eu vou refazer isso daqui, vou voltar aqui, vou apagar a equação do segundo grau, vou usar só uma parte aqui, porque o raciocínio inicial é o mesmo. Essa é a equação, reescrevi ela, multipliquei por menos 1 para que o A ficasse positivo, beleza, parei aqui. Agora, daqui para frente, eu vou optar por resolver através da técnica soma e produto. Não quero fazer pela fórmula. Então, eu já tenho que o meu B é menos 6 e que meu C é 5. Então, ó, x1 mais x2 tem que ser igual, soma
o oposto de B, o oposto de menos 6 é mais 6, 6 positivo. E o produto x1 vezes x2 tem que ser igual ao coeficiente C, que vale 5. Então, agora basta eu descobrir dois números que multiplicados dá 5 e cuja soma dá 6. Bom, como que eu posso encontrar o produto de dois valores para dar 5? 1 vezes 5 é 5 e menos 1 vezes menos 5 é 5 também. Então, eu posso ter ou o 1 e o 5 positivo ou o 1 e o 5 negativo, porque menos com menos dá mais. São as duas possíveis respostas. Como a soma tem que dar 6 positivo, então o de baixo não serve. Porque se eu somar menos 1 com menos 5, dá menos 6. E tem que dar mais 6. Então, a resposta é 1 e 5. 1 e 5. Pronto. Já encontrei as duas raízes. Sendo assim, obviamente, 1 vai ser moto e 5 é carro, porque carro tem mais que moto. E a resposta é 1, porque ele quer saber o número de motos. Beleza? Então, tranquilo. Vocês viram que a analogia pela técnica da soma em produto acaba sendo mais viável em vários casos, principalmente em equações desse formato aqui, que a gente consegue rapidamente, mentalmente, multiplicar e encontrar valores. Tranquilo? Vamos ver um exemplo, outro exemplo? Banca FGV 2018 também. Olha só, as equações x² menos 4x mais 3 igual a 0 e x² mais x mais m igual a 0 têm uma raiz em comum. Uma raiz em comum. A soma dos possíveis valores de m é. Beleza. Veja bem, gente. Aí as alternativas aqui. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, na sequência acompanha a solução aí. Vamos entender esse exercício. Se ele está dizendo que tem uma raiz em comum, ele está querendo dizer o seguinte, essa equação aqui, x² menos 4x mais 3 igual a 0, ela tem duas raízes, x1 e tem uma raiz x2, certo? O que ele está dizendo aqui é que uma dessas duas, não sei se é essa ou se é essa, também é raiz dessa outra equação, x² mais x mais m igual a 0. Só que eu não sei quanto que vale m. Tá? A pergunta é, qual é a soma dos possíveis valores de m para que isso seja verdadeiro? Tranquilo? Bom, o que eu vou ter que fazer? O primeiro passo é encontrar as raízes dessa equação. Bom, nós vamos encontrar as raízes pela técnica da soma em produto, que é mais prático aqui. Quem é meu B? Menos 4. Quem é meu C? 3. Dois números cuja soma seja igual ao oposto de B, menos 4 mais 4. E cujo produto, x1 vezes x2, seja igual ao coeficiente C, 3. Então, começamos sempre pelo produto. Comigo, pensa comigo. Dois números que multiplicados dá 3. 1 vezes 3 é 3. Menos 1 vezes menos 3 também é 3. Então, eu tenho duas possíveis respostas. Ou o 1 e o 3 são positivos, ou o 1 e o 3 são negativos. Em ambos os casos, a resposta é 3. Beleza, isso para o produto. Mas tem que satisfazer a soma. O que acontece na soma? Tem que dar 4. Somando os dois tem que dar 4. Positivo ou negativo? Positivo. Se eu somar esse aqui, menos 1 com menos 3, vai dar menos 4. Então, não serve. A resposta vai ser 1 e 3. Então, eu vou ter que uma resposta é 1 e a outra resposta é 3. Beleza, está aqui, ó. As duas respostas que são raízes dessa equação. Bom, veja bem, gente. A raiz de uma equação é o valor atribuído à variável que faz com que a equação seja igual a 0. Então, veja bem, se isso aqui, 1 e 3, é raiz da equação x²
mais x mais m igual a 0, se esses valores são raízes dessa equação, ao substituir o 1 e o 3 nesta equação, a resposta tem que dar 0. Tranquilo? E aí, dessa forma, eu consigo encontrar o valor de m. Então, eu vou encontrar dois possíveis valores para m. Numa situação, eu substituo no lugar do x o 1. Na outra situação, eu substituo o 3. Então, vamos fazer dois cálculos, que são dois possíveis valores. Aí é só somar, porque ele quer saber a soma dos possíveis valores. Então, primeiro caso, para x igual a 1, que é a primeira raiz que eu encontrei, que é 1. Pode ser que essa seja a solução lá. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. X ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado. Mais x, que é 1, mais m igual a 0. 1 ao quadrado é 1. Mais 1, mais m igual a 0. 1 mais 1, 2. Mais m igual a 0. Passando 2 para o outro lado, eu tenho que m é igual a menos 2. 2 mais m igual a 0, então m é igual a menos 2. Essa é uma possível resposta do m. A outra possível resposta vai estar onde? X igual a 3. Então, ó, para x igual a 3. Então, eu vou ter, agora no lugar do x, eu coloco 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 mais m igual a 0. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 3 mais m igual a 0. 9 mais 3, 12. 12 mais m igual a 0. Portanto, m é igual a menos 12. Então, duas possíveis respostas. Ou o m é menos 2, ou o m é menos 12. O que ele quer? A soma disso. Menos 2 com menos 12, menos 2, menos 12 é igual a menos 14. Então, resposta, letra E, menos 14. Tranquilo? Belezinha? Entendeu a essência da palavra raiz, aonde que ela vai te projetar? Beleza? Então, a raiz é o valor atribuído à variável, no caso aqui representado pela letra x, que faz com que a equação seja 0. Então, se a raiz dessa é a raiz daquela, ao substituir esses valores, ter que dar 0. Então, é só substituir e resolver, eu encontro o valor da variável. Tranquilo? Belezinha? Pegou aí o macetezinho? Beleza, né, galera? Vamos ver um outro exemplo aí de outra banca. Olha só, o que a gente tem aqui? Banca VUNESP, né? A outra foi a FGV. Agora, VUNESP, 2018. Em uma sala de aula, havia 3 meninos a mais do que meninas. Então, eu tenho meninos e tenho meninas na sala de aula. E a quantidade de meninos é 3 a mais do que de meninas. Cada menina escreveu um bilhete para cada menino. E cada menino escreveu um bilhete para cada menina. Certo? Num total de 176 bilhetes. Somando a quantidade de bilhetes escritos pelos meninos, mais a quantidade de bilhetes escritos pelas meninas, resposta, 176 bilhetes. O número de meninas nessa sala é um divisor de, olha só, ele não quer saber a quantidade de meninas, ele quer saber esse valor que indica a quantidade de meninas é um divisor de qual desses números? O que é um divisor? É um número que divide. Por exemplo, 3 é divisor de 6, porque 3 de 6 é divisível por 3. É divisor de 9, é divisor de 15, é divisor de 21, porque 21 dá para dividir por 3. Então, divisor é aquele número que dá para dividir o outro. Então, ao encontrar a quantidade de meninas, o número que eu encontrar, eu tenho que verificar qual desses valores dá para dividir por ele. A resposta é essa. Tranquilo? Entendido? Então, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Bom, gente, a dúvida aqui é bem organizacional. Primeiro, eu tenho meninos e meninas, certo? Olha só, vou escrever aqui, ó, meninos, meninas.
Quantos meninos eu tenho, professor? Não sei. Quantas meninas eu tenho? Também não sei. Mas eu sei que se eu tenho, por exemplo, X meninas, eu vou ter X mais 3 meninos. Por quê? Porque ele falou que tem 3 meninos a mais do que meninas. Então, se a quantidade de meninas é X, a quantidade de meninos é X mais 3. Beleza? Bom, gente, veja bem. Cada menina escreveu um bilhete para cada menino. E cada menino escreveu um bilhete para cada menina. Vocês concordam que a quantidade de bilhetes escritos vão ser iguais? Vamos supor que eu tivesse assim, meninas, um exemplo numérico. Se eu tivesse 5 meninas e tivesse 6 meninos, cada menina tem que escrever um bilhete para cada menino. Eu tenho 5 meninas e ela vai ter que escrever um bilhete para cada menino. Cada menina vai escrever um bilhete para cada menino. Se são 5 meninas, cada menina vai ter que escrever 6 bilhetes, porque são 6 meninos. Como são 5, 5 vezes 6, 30. Como cada menino vai ter que escrever um bilhete para cada menina, vai ser o contrário. Eu tenho 6 meninos. Cada um deles vai ter que escrever 5 bilhetes, porque é um para cada menina. Então, são 6 meninos, 5 bilhetes cada um, 6 vezes 5, 30. Então, vocês observem que a quantidade de bilhetes escritos é a mesma. Se as meninas têm que escrever 30, os meninos também vão ter que escrever 30, porque a quantidade vai ser a mesma. O total de bilhetes escritos vai ser a mesma, de cada categoria de sexo aí. Beleza? Então, veja bem. O total de bilhetes escrito por um deles é exatamente o produto. Se aqui fosse 5 e aqui 6, o total de bilhetes escrito por um deles seria 5 vezes 6. Ou seja, X vezes X mais 3, porque eu não sei quanto que vale. Eu dei exemplo de 5 e 6, mas eu não sei quantos meninos e meninas tem. Mas eu sei que a quantidade de bilhetes escrito por um dos sexos, por um deles, é exatamente o produto. E pelo outro, é o produto também. Como eles são iguais, então eu estou somando 2 termos iguais, que seria a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Então eu posso representar isso aqui bem assim, ó. 2 vezes o 2, por quê? Porque a quantidade é igual. De menino para menina e de menina para menino é a mesma quantia. Então, ao invés de fazer 2 multiplicações separadas, eu vou multiplicar por 2. Vezes quem? Vezes o produto da quantidade de meninos pela quantidade de meninas. X vezes X mais 3. O resultado disso tem que dar quanto? 176. Beleza? Bom, gente, aí para facilitar aqui, esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. E aqui eu faço o chuveirinho só com o x, ó. Então eu vou ter x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 176 dividido por 2, passo o 2 para lá dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais 3x igual a 88. Passando 88 para cá, eu tenho x ao quadrado mais 3x menos 88 igual a 0. Pronto, estou diante aqui de uma equação do segundo grau. Agora, é só resolver essa equação do segundo grau, que você pode fazer da forma que você achar melhor. Você pode ou fazer usando aí a fórmula da equação do segundo grau, de Bhaskara, ou fazer usando a técnica de soma e produto, que é o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que meu B vale 3 e que meu C vale menos 88. Então, eu tenho aqui uma multiplicação que tem que dar 88. 2 números que multiplicados dá 88. E cuja soma, x1 mais x2, tem que ser igual ao oposto de B, que é menos 3, e o produto tem que ser igual a menos 88. Observem o seguinte, gente.
como o B é 3 e o C é negativo, se o C é negativo, o produto de dois valores para dar negativo, eles têm que ter sinais diferentes. Um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Só assim que dá negativo. Então, obviamente, são dois valores que têm uma certa proximidade. Não pode ser valores muito distantes. Por exemplo, 2 vezes 44 é 88. Mas 44 menos 2 não vai dar 3. Então, eu tenho que pensar em dois valores que estejam mais ou menos próximos. Uma distância de 3 somente de um do outro. Então, esses dois valores, fica mais fácil de encontrar, vai ser o seguinte. Um valor vai ser o 8. O outro valor vai ser o menos 11. Por quê? Porque 8 vezes menos 11, 8 vezes 11 é 88. Negativo menos 88, que é o que eu preciso. E a diferença entre eles, 11 menos 8 é 3. Negativo, o sinal do maior é negativo. Então, eu vou encontrar essas duas respostas. Como não existe quantidade negativa de pessoas, ou as meninas ou é um valor positivo ou não existe. Não pode ser menos 11. Não existe menos 11 meninas. Tá? Então, a resposta, 8. Quantas meninas existe? 8, porque eu disse que a quantidade de meninas é 8. Tranquilo? São 8 meninas. Beleza. Bom, mas a resposta aqui, a alternativa não é a quantidade de meninas. Ele quer saber, esse número é divisor de quem? Aí é só você ver. 8 divide 50? Não. 8 divide 43? Não. Não tem nenhum número que multiplicado por 8 dá 43. 36? Não. 30 não. Mas 24 sim. Então, resposta, letra A. 8 vezes 3, 24. Então, 24 é divisor de 8. Certo? Ou, aliás, o 8 é divisor do 24. Beleza? Tranquilo? Então, resposta, letra A. Eu fiz usando a técnica da soma e produto. Eu recomendo você fazer pela equação do segundo grau, até para treinar. A resposta vai ser a mesma. Beleza, galera? É bom você fazer também de um outro formato. Bom, vamos lá. 4. Banca Fulmark. Olha só o que eu tenho aqui. Se a área de uma região retangular é 15 metros quadrados, sendo suas dimensões expressas por x mais 1 e x mais 3, então é correto afirmar que a medida da maior dimensão e a medida do perímetro dessa região são, respectivamente, iguais a. Veja bem, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e acompanha a solução que nós vamos dar. Galera, ele está falando de região retangular. Eu tenho um retângulo. Retângulo é uma figura geométrica composta por dois lados opostos, né, que são paralelos e congruentes. Como ele falou que a dimensão é x mais 1 e x mais 3, um lado é x mais 3, o outro lado é x mais 1. A área de um retângulo é dado pelo produto dos lados, ou seja, x mais 1 vezes x mais 3. Como ele falou que a área tem que ser igual a 15, então é só fazer esse produto igual a 15. Então, vamos lá. Desenvolvendo isso aqui, faz o chuveirinho, a distributiva, eu vou ter x ao quadrado mais 3x mais x, 1 vezes 3, 3 igual a 15. Então, eu tenho x ao quadrado, 3x mais x, 4x, mais 3, passo 15 para o lado de cá, igual a 0. A minha equação vai ficar desse jeito, ó. X ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Isso aqui já é o resultado dessa multiplicação. Tranquilo? Faz ela com calma, faz a distributiva, você vai chegar naquilo ali. Pronto. A partir dali, a equação do segundo grau. Ou faz por soma e produto, ou usando a fórmula da equação do segundo grau. Por soma e produto, nós vamos encontrar dois valores. Dois números que multiplicados dá menos 12 e cuja soma dá o oposto de B. O oposto de 4 é menos 4. Então, eu vou ter resposta 2 e menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 6 mais 2, menos 4, que é o oposto de B. Bom, gente, o menos 6 não pode. Por quê? Porque se o x for menos 6, aqui vai ficar negativo.
E não existe medida negativa. A medida de comprimento, largura, ou é uma medida positiva ou não existe. Então, o menos 6 não satisfaz. A única resposta que satisfaz é o 2. Tranquilo? Então, as medidas aqui são x mais 1, 2, x mais 3, 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 3 mais 2, 5. Então, as respostas são 3 e 5, comprimento e largura. Como ele está falando, a maior dimensão e a medida do perímetro, a maior dimensão é o 5. Certo? Então, aí, ó, só por aí eu já sei que a resposta é letra B. Porque aqui, ó, maior dimensão é o primeiro. Respectivamente, então, primeira dimensão, depois é o perímetro. Mas só para tirar a dúvida, se aqui é 3, aqui é 3. Se aqui é 5, aqui é 5. Então, eu tenho 3 mais 5, 8, mais 3, 11, mais 5, 16. Então, só para provar que a resposta é a letra B, de fato. Tranquilo? Mas eu já poderia ter parado aqui. Encontrei a maior dimensão, só tem uma resposta 5. Então, a alternativa B acabou, já está resolvido. Beleza? Por quê? Porque ele falou respectivamente. Então, a maior dimensão primeiro e depois o perímetro. Tranquilo? Belezinha, gente? Se você tem dúvida em calcular a área, na aula nossa sobre área de figuras planas, lá a gente detalha com mais propriedade como que se calcula a área do retângulo. Aí você pode estar revisando lá. Então, eu já fui mais objetivo, partindo do princípio que você já sabia. E aí, gente, para a gente encerrar essa bateria, ó, a alternativa que apresenta a equação do segundo grau, cujas raízes são 5 e menos 1, é... Dá uma pausa e tenta fazer. O que o exercício está perguntando aqui? Qual dessas alternativas, que representam equações do segundo grau, a raiz é 5 e menos 1? Ou você vai ter que fazer a raiz de todas elas, através da fórmula da equação do segundo grau, ou você faz através de soma e produto. Aí, nesse caso, a soma e produto vai te ajudar muito. Por quê, gente? Primeiro, porque a resposta vai ser a letra E. Se você começar essa, depois essa, olha o tanto de conta que você vai ter que fazer para descobrir que a resposta é letra E. E pela soma e produto já fica mais fácil. Bom, olhando para a primeira, dois valores cujo produto dá 5 e cuja soma dá 4, ou melhor, menos 4, já que é o oposto, né? Para dar 5, eu tenho 1 vezes 5, menos 1 vezes menos 5. Se eu somar 5 mais 1, dá 6. Se eu somar menos 1 com menos 5, dá menos 6. Então, essa aqui não é. Aliás, vamos partir de outro princípio, aliás. Não vou nem analisar assim. Esquece essa analogia. Vou partir pelas soluções aqui. Se eu tenho 5 e menos 1, 5 e menos 1, o produto disso daqui tem que ser igual ao coeficiente C. Isso aqui, ó, x1 e x2. x1 vezes x2 tem que dar menos 5. x1 mais x2 tem que dar 5 com menos 1, 4. Ou seja, que é C, que é o produto, tem que ser o menos 5, e o B tem que ser menos 4. O C tem que ser igual a menos 5 e o B tem que ser igual a menos 4. De acordo com essas raízes que o exercício informou, usando a técnica da soma e produto, o produto tem que ser igual a menos 5. Porque 5 vezes menos 1 é menos 5. Beleza, então o C vale menos 5, porque eu sei que o produto é igual ao coeficiente C. E a soma é o oposto de B. Então, se eu somar o 5 com menos 1, 5 com menos 1 dá 4. Como a soma é o oposto de B, então B vai ser o oposto desse resultado, 4 menos 4. Aí é só olhar nessas equações, qual delas tem C igual a menos 5 e B igual a menos 4. Aqui não pode ser, o C é 5, aqui o C é menos 5, ó. Beleza, mas o B vale 4, o B tem que ser menos 4, então não pode ser essa. Aqui o C é 10, aqui é 10 também, está fora. Aí a letra E, olha só, o C menos 5,
o B menos 4, resposta correta, letra E. Observe que, nesse caso, eu nem precisei calcular as raízes dessa equação. Através da técnica da soma e produto, eu consegui determinar a equação com mais facilidade. Mas eu precisava ter esse conhecimento para ganhar tempo. Se você fosse fazer equação por equação, como inicialmente eu iria fazer, mas iria dar mais trabalho para a gente não perder muito tempo aqui, vamos fazer da forma mais prática. É usar a técnica. E aí você já chega e descobre qual é a equação. Porque você sabendo quem é o coeficiente, quem é o B e C, você já elimina as equações aqui. E vai ficar somente com a letra E como alternativa correta. Belezinha, gente? Tranquilo? Então, treinem essa técnica da soma e produto. Ela vai ser necessária aí para você resolver uma bateria de exercícios. Tá aí, mais um aí. Tranquilo, gente? E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Né? É cansativo realmente, gente, não é fácil. Mas pode ter certeza que Deus está junto contigo, te dando toda essa força para o seu sucesso. E nós estamos aqui na torcida. Nos encontramos na próxima aula. Com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera. Clique like. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né, que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com
TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação, então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para... aí você vai ter aí para motos, né? Motos, então esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Faça inclusão, alusão à ideologia terrorista e extremista contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, Começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser os TAF aí, né?
não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então, esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, a lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí, o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, está certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso. Tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí. Ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino. Né? Lista especial, você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas da prova objetiva, e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né?
Aqui 40%, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos, prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, é só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.